Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cybercast do Cybersecurity Brasil. Hoje eu trouxe um convidado especialíssimo, um cara assim, eu não sei, não consigo nem encontrar adjetivos para falar dele, para vocês terem uma ideia, para vocês conseguirem materializar quanto o cara é bom, quanto o cara é especial, quanto o cara é inteligente, para que vocês tenham a dimensão do peso do nosso convidado. Ele não é pesado de ser gordo, mas ele é pesado academicamente, pesado intelectualmente, pesado no seu histórico profissional. Já tem trabalhado em diversas empresas, ter atuado em diversos cargos, ter uma experiência assim que dá inveja a qualquer sênior de 50 anos na área de tecnologia. É CISO, é DPO, é faixa marrom no jiu-jitsu, mora em Mogi, fala inglês e espanhol, é o sonho de toda sogra. Hoje estou aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite, Ney Lopes. Se apresente, Ney. Fala aí, Orlando. Pô, que exagero aí, hein? Fiquei até sem palavra aí, pô. Mas obrigado aí pelo espaço aí, pela oportunidade também. Fico muito feliz, honrado estar aqui com você hoje. Convite muito especial aí. E, bom, passei já por alguns cargos aí, tenho um pouquinho de experiência aí na área, né? Atualmente eu tenho atuado na Centridata como diretor de consultoria, né? Mas já atuo aí no mercado de segurança um pouquinho mais de 10 anos já, né? Só com privacidade já são 5 anos aí de privacidade, né? Já Tempinho. passei um tempinho aí, já passei como conselheiro sênior em segurança e privacidade, consultor, engenheiro de segurança e privacidade de dados, arquiteto de segurança. Agora, um mais novo cargo aí é pesquisador de comunicação e computação quântica aí. Pois é. Esse tema de computação quântica está muito em evidência, ainda mais pelo agora o novo anúncio da Microsoft, né? Mas a gente vai entrar nesse detalhe aí que a gente tem muitas pessoas interessadas nessa área de computação quântica, porque tem muito bitcoinheiro com medo de perder suas carteiras de Bitcoin, né? E tem muita gente achando aí que computação quântica o cara vai poder comprar aí um processador quântico na Ifigênia daqui a 5 anos. Eu me incluo nessa. Olha, daqui uns 10 anos talvez. Mas tudo de bola, Ney. Ney, conta um pouquinho, pessoal, assim, apesar de você ter todo esse histórico profissional, eu sei que nada na vida vem fácil, vem de graça, né? E tem muita gente querendo começar na área de segurança, só que às vezes a pessoa ela não sabe por onde começar, ou então ela não tem nenhuma referência, ela às vezes fica meio perdida, porque hoje tem muito conteúdo, né? E somos mais uma plataforma, mais uma vertical de conteúdo. Então a gente tenta trazer aqui para o nosso público que vira e mexe sem perguntar, como que eu faço para começar na área de segurança? Eu gostaria de iniciar nesse mundo, mas eu não sei por onde começar, porque tem muita gente que não tem nenhuma experiência e vai ver aqueles cursos de seja um hacker, o cara fala, puta, você é hacker. Só que às vezes falta ali o fundamento, e às vezes é o fundamento bem básico mesmo, no sentido de que o cara precisa olhar ali como que monta um computador, o que é uma lógica, o que é o conceito de redes. E aí eu gostaria que você contasse a sua trajetória, como que você começou nesse mercado, o que foi o estralo que deu para você falar, putz, eu quero ir para a área de tecnologia, e aí depois como você falou, putz, eu quero virar segurança de dados, eu quero virar o menino hacker, o protetor, porque o Ney também é hacker. O Ney, ele só ficou em segundo lugar em um CTF aí, porque o cara que montou o laboratório, ele conhecia o laboratório, ele conhecia o ambiente.
Isso aí, isso aí será cobrado. Um dia será cobrado. Bom, eu comecei como garoto de programa, como todo mundo, né? Então, comecei programando aí C Sharp, C++, né? Até tem uma colega que ela trabalha com COBOL, né? Na época a gente começou junto a parte de programação, ela foi para a parte de COBOL, né? E eu continuei ali com C ali especialmente, né? Aprendi um pouquinho de assembly, né? E aí, o mais engraçado é que depois que eu comecei a aprender a linguagem de programação, né? Começaram a abrir-se algumas oportunidades de trabalho e tudo mais, né? E aí eu lembro muito bem, em um dos cargos que eu passei, né? O meu gerente, ele olhou para mim e falou, Ney, você sabe programar bem e tal, né? Por que você não vai para a área de infraestrutura, né? Então, no meu caso aqui, eu tive a sorte de ter um gerente que ele olhou ali e falou, olha, você é bom em programação, agora vai para a área de infraestrutura, né? E aí esse meu gerente, ele falava, né, você é preguiçoso, cara, você não gosta de repetir tarefa. Eu falei, mano, eu não gosto muito de ficar no corno job, né, por assim dizer, né? Então aí acabei indo para a área de infra, ele falou, na hora que você chegar lá, você vai querer automatizar tudo, né? E foi de fato o que aconteceu. Eu acabei com os scripts, né, acabei automatizando alguns processos e evitando ficar naquele corno job todo, né? E aí, É, é. quando eu saí da área de infra, né, o meu gerente falou, agora você pode ir para a área de sec. Aí foi onde eu migrei para a área de sec, né? Isso você tinha Mas, quantos anos, mais ou menos? ah, Hoje você tá com... tava, hoje eu vou fazer 34. Tava entre os meus 22, 23 ali, por aí. Nossa, então é bem, Por aí. bem novinho, né? Então já tem um bom tempo que você tá na área de É, SEC, então. eu comecei a mexer de fato com computador mesmo, né? Trabalhar com computador mesmo, né? Com 16, 15, 16 anos aí já era especialista em nada. É. Já era especialista em nada. Tem muita gente que vai na. Isso é comum, tá, pessoal? Muita gente na área de tecnologia, o cara ele faz um curso e o cara aprende tudo, né? Ele vira um baita generalista, né? É, Exato. e aí, isso daí, às vezes, o cara. Quando você não tem um lugar pra ir, né? Quando você não tem uma direção, qualquer lugar é seu destino, né? Então você acaba Uhum. permeando vários setores. Isso, por um lado, é positivo, porque você acaba conhecendo muitas coisas. Eu, por exemplo, eu vim também da área de infra, e montando computador, e depois vim de Service Desk, e aí, por acaso, graças a uma obra do destino, eu vim parar em Cybersecurity, né? Mas também, assim, não que eu tava focado em ir pra Cybersecurity, mas hoje em dia tem muito mais curso, tem muito mais alternativas para que você possa ir para cibersegurança, né? Muito mais focado. Mas antigamente era mais complicado. E com essa sua idade, então, ainda, né? É mais. Na verdade, assim, o ponto é que, mais novo, eu também não tinha uma direção. E isso foi muito ruim também, de certa forma, porque eu comecei a fazer um monte de certificações, um monte mesmo. Fiz certificação da VMware, fiz certificação Microsoft, né? MCSA, MCSE, enfim, eu fiz um monte de certificação, tirei CCNA, enfim. Só que o ponto aqui não adianta, no meu caso, né? Eu não tinha alguém para me direcionar ali, né? Quais os caminhos eu tinha que seguir, e acabou que eu tirei esse monte de certificação. Ficou, obviamente, vale aqui o conhecimento, né? Mas num contexto geral, né, eu precisava ter alguém aqui para me direcionar, né?
e isso eu não tive naquele momento. Então, só fui ter um direcionamento de fato quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na HP, né? Antes disso, eu trabalhei na Kimberly, né? Na parte de TI lá também, né? Então, assim, eu só comecei a ter essas direções de fato nesse momento em que eu entrei para o mercado de trabalho e comecei, oh, que legal, essa parte aqui é legal, acho que isso vale a pena me dedicar aqui nessa parte, né? Então, por isso que para mim era bem importante ali as dicas que os gerentes, os gestores que eu tinha ali me davam para que eu pudesse trafegar nesse caminho mais difícil aí. Não tinha uma trilha, assim, muito bem definida, né? Era meio que você, vou indo aqui, vou estudando, vou vendo, estão precisando de Exato. um cara ali, mas não tinha nada muito certo, né? Isso a gente tá falando o quê? Uns 10, não, uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, vai? Né? Mais ou menos isso daí. Que cyber era assim, tipo, o cara que instala o antivírus, o cara que cuida do firewall era o mesmo cara que cuidava dos switches, da infra. Depois isso daí veio criando todo um departamento específico, né? Eu, Exato, exatamente. eu lembro que eu trabalhava numa empresa de call center, eu era o service desk dessa empresa, e tinha um cara lá que tava assim, fazendo das tripas coração para poder ter um departamento de segurança, porque imagina, você mexe com um monte de dados de vários clientes, né? Então tem um Uhum. monte de analista ali de call center que vê dados de endereço, CPF, isso numa época, isso vai em 2011, não, 2011 não, 2010, 2008, 2009 talvez. E não tinha um tratamento para isso. E o cara ele falava: Meu, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que olhar isso, porque é muito interessante, muito importante, porque se essas paradas vazarem, como que vai ficar? E quando eu trabalhava, realmente, eu cheguei a trabalhar até né, no UOL. E como eu era suporte do UOL. Então você ligava lá querendo resetar a senha do seu e-mail e ela te ajudava a resetar a senha do seu e-mail. E a gente tinha acesso a todas essas informações, então a gente tinha acesso ao endereço do cara, tinha acesso ao CPF, tinha acesso ao e-mail, tinha acesso ao nome da mãe, do pai, de tudo. Então, assim, Uhum. para resetar a senha do e-mail do cara era muito fácil. E naquela época não era tratado isso. Naquela época era assim, beleza. É necessário, né? É necessário muito entre aspas aí, né? É necessário você ter esse acesso. Pois é, então, você tinha que ter acesso para poder fazer desenvolver seu trabalho, né? Mas não tinha um tratamento disso. E hoje em dia mudou. Hoje Uhum. em dia é outra visão, é outro comportamento com relação à proteção de dados. E você, como você é um DPO, Exatamente. a gente, né, tá aqui adiantando um pouco, mas já vai aproveitar já. Essa parte de proteção de dados, que pra mim, antes de começar, eu só fui ver a fundo mesmo essa parte quando a gente começou a trabalhar junto. Pra mim era um mundo assim, tudo bem, tem questão de LGPD, legislação e tal, mas eu não vi aquilo ali ah, com a importância que tinha que ser levada, né? Com a seriedade que tinha que ser levada. E Uhum. depois que eu comecei a trabalhar contigo, aí sim eu comecei a ver que realmente aqui tem um mercado, aqui é um outro segmento da área de segurança, porque a área de segurança é um leque de oportunidades. E aí a área de proteção de dados é outro leque, né? E aí, Exato, exato. hoje, comparado a 10, 15 anos atrás, como que você vê que o Brasil tá inserido nesse segmento? E o que você acha que daqui para frente será? As empresas estão se preparando, as empresas ainda estão aguardando levar uma porrada gigantesca? O que você acha? Como que você acha que esse mercado tem espaço para as pessoas, por exemplo, que não são da área de TI, advogados, assim, especializarem nesse tema e seguirem carreira com isso? O que você acha? Então, a LGPD, eu costumo dizer que ela é os melhores momentos da GDPR, né? É.
O que diferencia é que são pequenos detalhes, uma é 15 dias, a outra é 30, enfim, né? Você tem às vezes aí umas diferenças, né? Em alguns pontos eu vejo que a LGPD ela é muito mais clara que a própria GDPR, né? Mas, num contexto geral, se você pegar GDPR e LGPD, você vai falar, puxa, são irmãs gêmeas, né? E só que assim, a GDPR, a LGPD, ela veio forçada porque a Europa, né? Ela falou, olha, a gente tem aqui uma lei de privacidade e todos os países, né? Todos os negócios que forem ocorrer devem levar em conta o requisito de privacidade, né? Então, obviamente que teve uma pressão para que se criasse a LGPD dentro do país também, né? Não foi assim uma coisa que veio na cabeça do, dos líderes aí e falou, puxa, legal, vou criar uma lei de privacidade. Não, para você ter uma ideia, né, se você olhar aqui o nosso irmão aqui do lado, a Colômbia aqui, ela já tem uma certa lei de privacidade incluída na sua legislação ali, né? Em toda a parte ali do país, né? Então, dessa forma, de certa forma, eles estavam já na nossa frente, já, né? Então, a gente teve que tracionar isso, né? Já tá incorporado na Constituição dos caras já. Exatamente, exatamente. Então, aqui no Brasil, teve que tracionar isso, né? Ah, mas tinha o Marco Civil, tinha a lei da Carolina Dickmann, enfim, tinha outras leis, tinha, de fato, mas uma 100% focada em privacidade não existia, né? Então, aqui a gente passa a ter esse problema de, tá, vamos se adequar a uma nova lei, né? A LGPD ela não veio para sobrepor a Constituição, sobrepor outras leis, não, não faz isso, tá? Mas a LGPD ela veio para trazer um direcionamento no tratamento dos dados, porque é a mesma coisa, né? Você já deve ter passado isso com certeza. Imagina só, você no seu dia de folga, pega lá um spam e te liga lá oferecendo um produto para você. Poxa, é, aí você, tá, mas tem um não perturbe, né? Que também deveria funcionar, né? Muito entre aspas aí deveria funcionar também. Teve vazamento da base de dados do não perturbe, né? Ou seja, virou o perturbe agora, né? Não é o não perturbe, né? Então esse é o problema, né? A gente tinha, a gente é um país extremamente tecnológico. O Brasil é um dos países mais tecnológicos do mundo, né? Caramba. Só que a questão é que não é levado tão a sério a questão da segurança e a questão da privacidade também, né? E aí você percebe que existem excessos na solicitação dos dados, por exemplo, né? É, vou processar os dados do Orlando para oferecer para ele um filme, por exemplo, né? Em alguns casos, às vezes a empresa pode solicitar a sua orientação sexual, por exemplo. Tá, mas por que a minha orientação sexual estaria ligada ao meu perfil de filme, né? Então, esse é o ponto, né? Será que esse tipo de dado é necessário coletar ele para esse tipo de processamento? É isso que eu quero dizer, sabe? Sim, sim. Não há necessidade, não há necessidade. Então, por isso que a LGPD, ela trouxe também esse direcionamento, né? Óbvio que a gente ainda tem que avançar bastante, né? Hoje a gente já tem a NPD aí, que ela consegue, essa autoridade nacional, ela consegue ajudar a gente, vem trazendo orientações cada vez mais precisas, né? Fazendo com que a gente consiga ajudar também, né? Os DPOs consigam ajudar suas empresas, né?
e a caminhar nessa jornada aí, porque a LGPD é uma jornada, assim como a segurança também é uma jornada, né? Vou parar algum dia? Não, isso daqui é uma jornada. É daqui até o fim da vida falando de privacidade, né? Então vai funcionar desse jeito aí. Então tem espaço para quem não é da área de segurança se inserir no mercado através de privacidade. Então, um Tem. advogado que é especialista em LGPD, ele pode eventualmente virar um DPO de uma empresa, ou um cara que tem mais essa familiaridade, essa facilidade de lidar com legislação, esse entendimento, ele pode se aventurar, de qualquer forma ele estará inserido na área de segurança. Ele não deixará de pertencer a este mundo. Ele fará parte do contexto de segurança, só que de uma outra vertente, certo? Eu costumo dizer assim, a LGPD, quando a gente fala de privacidade, ela tem dois pontos. Você tem um ponto legislativo, que é a lei em si, né? Que você vai ter que interpretar artigos, parágrafos e etc. E você tem a parte técnica, né? Qual que é a parte técnica? É você aplicar a criptografia, é aplicar os requisitos de mitigação, né, eliminação de risco e etc. Né? Então, existe até um ditado que se fala, né? Privacidade não existe sem segurança, mas segurança existe sem privacidade. Tá? Então, isso é um ponto importante, porque só advogado pode participar disso? Não, qualquer um. Inclusive, no início da LGPD aqui no Brasil, teve até um certo mal-estar quanto a isso, né? Porque os advogados queriam, de fato, limitar isso só para quem tinha direito e etc, né? Só que a LGPD ela é muito ampla. Então, da mesma forma que um advogado, ele não necessariamente ele não precisa entender de segurança, né? Ele fala, preciso de criptografia. Tá, mas que tipo de criptografia? Criptografia em REST, criptografia em motion, né? Criptografia em uso, né? Qual momento de criptografia precisa, né? Aonde você vai criptografar, né? Então, esses dados técnicos, né, são extremamente importantes. Então você acabou tendo esse mal-estar no início, onde os advogados queriam só advogados podem ser DPOs. Não, você tem pessoas técnicas que também podem ser DPO, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu vim da área técnica e fui aprendendo sobre a lei, né? Fui entendendo os artigos e etc, como aplica, né? Para que eu pudesse, de fato, poxa, legal, agora eu posso ser um DPO, agora eu posso entender, né? Ah, que massa isso daí, porque eu já trabalhei num projeto uma vez, acho que até comentei com você uma vez, de DLP. E a gente montou todo um time que era bem diversificado. Tinha pessoas que nunca tinham entrado na área, o cara tava querendo entrar na área, era de tecnologia, mas não era especificamente de segurança. E tinham pessoas que, eu até lembro, tinha uma advogada, que ela estudava especificamente LGPD, então ela contribuiu bastante pro projeto, né? E aí a gente conseguiu fazer todo um mix desses super amigos aí, dessa turminha do mal, e a gente conseguiu desenvolver todo um projeto de DLP num banco gigante. E assim, foi muito bacana, porque tinham questões de legislação que a gente tecnicamente não entendia porcaria nenhuma, velho. E se não tivesse uma advogada ali pra nos orientar, falar como que era, como que é o processo, então, tipo, por exemplo, eu tinha reuniões com ela, o superintendente da área, e ela falava, meu, se você fizer assim, você vai tomar um processo violento, entendeu? E ela entendia toda a questão de LGPD e foi muito bacana. Foi uma experiência do caralho. E é uma coisa assim que a gente tem que entender que, por exemplo, para ser DPO, o que você precisa ter para ser um DPO? Primeiro de tudo é entender a lei, né? Você tem que entender a lei. Segundo, você tem que entender sobre segurança, né?
E quando eu falo aqui de segurança, eu não estou falando para você ser um hacker, etc. Não, você tem que entender os requisitos básicos de segurança que estão atrelados aqui. Terceiro ponto, você tem que entender um pouco de compliance. Isso é extremamente importante, né? Porque você pega outros frameworks para aplicar também e te ajudar no quesito de privacidade. Por exemplo, saiu a ISO 27701, que ela é voltada para a implementação de privacidade, né, dentro do seu ambiente. E por último, e acho que não menos importante também, né, é você entender um pouco de projetos, né? Porque, de novo, a LGPD, ela ainda, para muitos, ainda é algo desconhecido. Algumas pessoas já estão entendendo, algumas pessoas já estão buscando seus direitos baseados na LGPD, né? Mas muitas pessoas ainda não entendem, né? Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui no shopping com a minha irmã, né? Shopping foi até em Campinas que eu fui com ela, né? E de repente a gente foi alugar uns carrinhos, alguma coisa assim, e aí na hora que a gente foi preencher a ficha, foi muito engraçado, porque a moça pedia lá CPF, nome completo, isso e aquilo e tal, né? E aí, ok, você preenche, né? Só que na hora que ela pega aquele papel, ela joga numa caixa de sapato. Tá do lado dela, assim. Joga lá. Aí é fogo. Aí abala a amizade. Aí olha e fala, rapaz, Então, mas pra que isso, velho? aí é o ponto, né? Aí eu te pergunto, né? Igual a gente é atendido, às vezes pelo telefone, enfim, né? Como que é tratado o meu dado por aquele atendente, né? E aí é aquela questão de empatia, né? Será que o atendente gostaria que os dados dele também fossem tratados da mesma forma, né? Eu acredito que não, né? Com certeza não. Aquele ditado, né? Na casa do ferreiro, espeta de pau, Espeta de né? pau. Então, Isso mesmo. agora saindo dessa parte mais burocrática, mais chata, que eu sei que o pessoal tá louco, porque eu tenho aqui comigo um cara que é pesquisador quântico. Eu tenho 34 anos. Na minha vida, nessas 3 décadas e meia praticamente, é a primeira vez que eu conheço alguém de perto que trabalha com computação quântica, que estuda essa parada, que vive isso aí todo dia, que está empenhado. Ele faz parte do Instituto de Pesquisador Quântico que fica na Bahia. Então você vê, o Brasil desponta nisso daí. A gente não conhece muita coisa. Cara, explica pra mim, que sou um leigo, assim, tô falando leigo pra não dizer que sou uma porta com relação a esse assunto. Bom, O que é computação quântica? É de comer, é de fritar, é de usar? Um dia eu vou poder comprar um processador quântico na Santa Efigênia? olha, talvez daqui a alguns anos, viu? Mas o que que é a computação quântica, né? A computação quântica, primeiro que ela é um campo emergente aí da ciência e tecnologia, tá? Então, ela acaba utilizando os princípios de mecânica quântica para processar informações, posso dizer que de uma maneira diferente, né? Até mais eficiente do que os computadores clássicos, né? E aqui, quando eu falo computadores clássicos, aí eu estou falando dos computadores tradicionais que vão operar com os bits, né? Os bits binários aí, né? Então sempre vai ser 0 ou 1, né? Nunca vai ser as duas coisas, né? Já com a computação quântica, né? Os computadores quânticos, eles utilizam algo que a gente chama de qubit, tá? Que são os bits quânticos, né? E esses bits quânticos, né, eles podem estar em múltiplos estados simultaneamente, eles podem ser a mesma coisa simultaneamente, tudo isso graças a propriedades como a superexposição e o emaranhamento quântico, tá? Então é algo bem interessante aí, tá? Emaranhamento quântico. Nossa,
tem alguma coisa a ver com teoria das cordas, isso daí? Não, não. Não, né? Basicamente, o que a gente faz aqui são noções de mecânica quântica, né? Então, igual, por exemplo, eu falei do emaranhamento quântico, né? O que é o emaranhamento quântico, né? O Isso. emaranhamento quântico ele vai ser um fenômeno físico aqui em que duas ou mais partículas ali, né? O qubits aí nesse caso aí, eles ficam, a palavra pode ser profundamente correlacionados ali. Por quê? Porque isso pode afetar até a alteração dos estados dos qubits, tá? Então ele afeta imediatamente esse estado aí. Então quando o qubit ele entra no emaranhamento ali, né? As duas pontas, elas vão agir como um único sistema, ou seja, eles vão estar compartilhando informações de forma simultânea ali. Entendi. E então, o que for alterado, por exemplo, aqui, pode ser, vamos supor que um elemento que está aqui nessa galáxia, que for alterado aqui, e instantaneamente esse outro elemento que também tem um par em outra galáxia também vai ser alterado simultaneamente, né? Exatamente, eles estão em comunicação. Por isso que a gente fala que a computação quântica, ela coloca a segurança em um patamar diferente. Porque se houver alguma perturbação, né, na comunicação, entre a comunicação desses dois qubits, esse emaranhamento ele quebra a comunicação. Então você quebra a comunicação e o ataque man in the middle, né, que a gente conhece na cibersegurança, né, ele acaba não sendo possível com a computação quântica nesse caso, né? Obviamente que aqui a gente está falando de algo que está no início, né? Uhum. Como qualquer outra tecnologia, né? O ser humano ele tem a capacidade de explorar vulnerabilidades dessas tecnologias, né? Então meus bitcoins por enquanto estão salvos, né? Tão tranquilo. Por enquanto ainda estão salvos, viu? E É. até teve um tempo atrás que eu estava falando justamente sobre a recuperação de possíveis carteiras aí de Bitcoin que a computação quântica vai poder ajudar também, né? Então, para aqueles que perderam a senha da sua carteira, A esperança. a esperança aí. Vamos ver se vai valer alguma coisa, né? Essas carteiras mais antigas. Cara, assim, a gente vai ter. Eu gostaria até de saber como você entrou nessa. Como você meteu as caras nisso daí, porque, rapaz, é muita doideira. Teve agora um anúncio recente, ainda bem que a gente tá gravando agora, porque a Microsoft acabou de lançar, anunciar um processador aí, quântico, e que promete revolucionar a computação. E segundo eles, né, eles até descobriram um outro elemento da natureza para poder desenvolver isso. E aí você havia comentado que acho que a Google também, nas suas pesquisas, ela acabou descobrindo uma outra questão de um outro universo paralelo. Um negócio assim, né? Então, cara, primeiro, esse processador da Microsoft aí, ele é bom, é isso tudo mesmo. Eu juro por Deus, eu achei que eles iam comercializar isso e eu ia poder colocar no meu computador. Eu falei, nossa, mano, acabou o i9, né? Por isso que veio essa ideia de eu poder comprar um computador, um processador quântico na Santa Efigênia. Esse processador é 100%? Os caras ainda estão metendo um H? Vai funcionar? Não vai? É só pesquisa? É só marketing para um serviço que eles vão vender lá no futuro, dizendo que é quântico, mas não é quântico? E existem outros mundos, Half-Life, Interestelar, qual é que é? Olha, a arquitetura que eles estão oferecendo ali, né, a arquitetura do processador ali da Microsoft, acaba oferecendo aí um caminho muito promissor ali, né? Porque você empacota ali 1 milhão de qubits ali, né, em um único chip, né, que vai caber na sua palma da mão, né? Então,
eu posso dizer aí que é uma solução fantástica, né? Poxa, a Microsoft ela já vinha trabalhando em processadores quânticos confiáveis, né? Então ela vem usando ali principalmente qubits lógicos, né? Mas obviamente que assusta, né? E aí acaba que a Microsoft ela está se unindo ali com a Atom Computing, né? Para fazer esse tipo de arquitetura é uma loucura mesmo, né? Então, para mim, né, esse processador aí, ele, ele representa um salto, né? Obviamente que a gente está vendo estudos, né? A parte teórica, ela é importante. Não é que ela não é importante, mas a parte prática é que, de fato, vai dizer como que a gente pode aplicar esse processador, né, no nosso dia a dia. Eu ouvi de um físico uma vez que ele falou, cara, computadores quânticos, eles não vão substituir os computadores tradicionais, né? Ele até usou uma comparação de um aspirador de pó e uma vassoura, né? Só que assim, eu imagino que quando você compra um aspirador de pó, você acaba utilizando muito mais o aspirador de pó do que a vassoura, né? Sim, claro. Então, assim, Mais eu prático. também. Exato, é muito mais prático. Então, eu entendo que não vai haver a substituição completa dos computadores, mas os servidores back-end, eu acredito que vão ser computadores quânticos. Ou seja, você vai entregar muito mais poder de processamento para o usuário final, né, para que as atividades possam ser feitas mais rápidas, né? Aliás, a gente já vive em algo que o nosso dia a dia já é assim, né? Se a sua página não carrega em 5 segundos ou menos que isso, você já, pô, tá lento, É, né? é, é. Então, o processador quântico da Microsoft, né, ele traz esse poderio de processamento, né? Mas aí, de novo, né? A gente tem que colocar aqui pontos importantes, né? Eu já tenho embutido no processador tolerância a falhas, ele é imune a ruídos, porque assim, hoje para você colocar um computador quântico para ele trabalhar, você tem que pensar em temperatura, você tem que pensar em energia, campo magnético, porque isso pode gerar ruído. E você tem que pensar em muita coisa, né? Não é só simplesmente, decidi aqui colocar um computador quântico na minha casa e vai ser legal. Não, não é assim, não. Por enquanto, ainda não. Ainda, então, não será possível ainda montar um PC gamer quântico ainda. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas, assim, a Microsoft, ela tem avançado, né? A arquitetura do processador deles é algo muito fantástico, né? E fora que caber na palma da mão, poxa, é uma evolução. Aí o pessoal pode falar, poxa, mas o processador que eu coloco aqui no meu computadorzinho, ele é pequeno, né? Ele cabe, né, um pedacinho só da minha mão aqui, né? Mas pare e olha para o passado. Como que eram os computadores tradicionais no É, passado? né, né. O pessoal de hoje em dia não tem noção. Quando você não tem noção, você não tem como. Quando você não tem como comparar, você fala, não, isso aí não tá muito grande. Antigamente, pessoal, tinha uma memória de o que menos de 512 kbytes era o tamanho de uma geladeira, velho. Então, velho, então dê graças ao que você tem hoje, porque você não sabe como foi sofrido. Exatamente. Para a gente chegar hoje no momento, no ponto de evolução, né? Porque se você parar para pensar, antes a gente tinha saltos tecnológicos de 10 em 10 anos, né? E hoje esses saltos tecnológicos, eles se reduziram de uma forma
muito grande. Porque hoje, por exemplo, é menos de um ano para a gente dar um salto de tecnologia, né? E a gente está vendo isso com os computadores quânticos, né? Todo mundo fala, Ney, você é maluco, cara. O que você está falando de computação quântica, isso vai acontecer daqui a 100 anos. Mas, no meu ponto de vista, eu quero fazer parte disso porque é um desafio, é algo que vai trazer um benefício maior para a humanidade, né? E vai trazer um poder de resolver problemas muito maiores, né? E você acha que, por exemplo, agora a inteligência artificial vai poder se aproveitar disso? Eu não tô falando em singularidade, né? Tô falando, vamos supor, estamos falando aqui de computação quântica. O cara que vai no postinho de saúde precisa de um atendimento e aí vai ter um robô que ele vai contar a história dele, o que ele tá sentindo, o que ele tá passando. Esse robô vai se comunicar com o servidor, vai processar tudo aquilo ali em tempo real, assim, instantâneo. E vai falar, ó, você tá com febre, sua garganta tá zoada, você tá com dor de ouvido, vou aqui já encaminhar para um médico mais ou menos o seu diagnóstico, e o cara só vai bater o martelo, falar, é isso, toma tal remédio. Já vou passar para esse cara quais os remédios que você tem que tomar, né? E aí segue a vida. Você acha que quais as possíveis aplicações práticas do dia a dia um computador quântico pode usar, já que a gente não vai poder jogar CS num computador quântico? Não por enquanto. Olha, eu vou pegar aqui a entrevista do Michio Kaku junto com o Joe Rogan, né? E eu vou citar uma frase que resume o impacto da conversa entre os dois, né? Porque nessa conversa foi explorado justamente quanto computing mais AI, né? Foi justamente essa pergunta que o professor, o doutor, né, o doutor Michio Kaku, ele explorou nessa entrevista, né? A gente, nesse momento, nós estamos entrando em uma nova era de possibilidades infinitas, tá? O que é a IA? Né? Até na visão do Dr. Michio Kaku, né? É plágio utilizando computadores. É plágio utilizando computadores. Por quê? Você pega um ensaio da web, né? Um ensaio do comportamento humano e você coloca aquilo numa IA. E ela vai usar um poder computacional ali para realizar esses processos, né? Quando a gente fala de computadores quânticos, né, aqui a gente está falando uma questão de hardware, né, e eu estou falando de aumentar a capacidade de processar muito maior do que os computadores digitais que a gente vê, né? Então, eu imagino que a junção desses dois camaradas aí é ir com cuidado, né? Porque eu estou falando de um software extremamente poderoso e um hardware extremamente poderoso, né? Um chatbot extremamente poderoso aqui e que é uma loucura, né? Mas juntando os dois, meu, vai ser um absurdo aqui, vai ser um absurdo porque vai mudar o mundo, né? Vai mudar o mundo, vai mudar o mundo. Podemos dizer que pode ser uma sexta revolução industrial? Porque a primeira, né, a internet foi uma revolução industrial. Né? Hoje a internet mudou todo. Muitas das dinâmicas que nós tínhamos antes de negócio, de trabalho, de entretenimento, foram revolucionadas com a internet. Então ela foi a quarta revolução industrial, que dizem, né? A quinta dizem que pode ter sido o Bitcoin por conta da forma que ele trata o meio de pagamento. Então você elimina o banco, elimina intermediários e você tem um meio ali de pagamento, né? Dizem que até é o dinheiro das máquinas isso. E aí talvez a inteligência artificial, junto com o processamento quântico e toda essa nova tecnologia pode se tornar... só tô presumindo, tá? Só tô aqui viajando. Talvez possa se tornar uma sexta revolução industrial por conta das mudanças que podem trazer, porque
vamos ser sinceros, às vezes trabalhos assim como entregador, operário, almoxarifado, acho que o pessoal nem sabe o que é isso. Escrivão, secretária, muitos trabalhos que são repetitivos e que não exigem ali uma qualificação técnica, uma especialização para serem empenhados, ou até mesmo alguns que precisam, né? Podem ser substituídos, assim, do dia pra noite, né? Sim, tipo, sim. Assessorista, né? Alguém percebeu que, putz, eu não preciso de um cara pra apertar mais o... Antigamente, o elevador, você tinha que tomar todo um cuidado, porque o cara tinha que fechar uma porta, então você podia perder o braço ali, podia morrer, né? Quem andar ali no centro de São Paulo, tem uns prédios antigos que ainda tem assessorista, por conta que o equipamento é antigão, né? E aí você precisava de um cara, mas hoje em dia não precisa mais. Você só aperta ali no monitorzinho e o devedor chega e vai embora. E assim, foi do dia pra noite que acabou esse trampo, tá ligado? Não tem mais, né? Exato. E aí, Exato. eu acho que isso daí pode acontecer. E assim, Ney, como que você entrou nisso, velho? Porque, ó, você saiu de programador, de infra, foi pra sec, de PO e, agora eu vou fazer... Vou mexer com computação quântica. Mano, assim, do nada, você tava... tô aqui sem fazer nada, vou começar a estudar computação quântica, vi um vídeo no YouTube, qual é que é, velho? Porque, meu, é um trampo fazer isso, é uma dedicação, o cara tem que... não é simplesmente um entusiasmo, você não é um entusiasta. Você é um pesquisador. Você é um cara que se dedica a estudar a parada. Você pega... Não é hobby, não é divertimento. Não. É o cara que, mano, tá inserido nesse meio. Você tá ajudando a desenvolver, a construir o que nós temos de pesquisa em computação quântica no Brasil. Ou quiçá na América Latina, né? Hoje, o Cimatec, que é onde eu atuo como pesquisador, né? O Cimatec, ele é o núcleo brasileiro que representa a computação quântica no Brasil para o mundo inteiro. Então, hoje, o Cimatec, ele é, de fato, o único núcleo que leva a sério o estudo e pesquisas em computação quântica. Hoje ele é o único núcleo. Mas tudo começou com uma brincadeira. Tudo começou com uma brincadeira. Uma vez em uma roda de amigos e tal, o pessoal falou: Ney, qual que vai ser o próximo desafio? E aí eu fiquei pensando, pesquisando e tudo. Falei, poxa, é verdade, qual que vai ser o próximo desafio, né? Desafio, você diz, na sua carreira profissional. Exato. Qual que vai ser o próximo desafio? Eu fiquei pensando. Obviamente que eu não entendo, assim como ninguém entende 100% um assunto, né? Sempre tem aquelas ramificações dentro do assunto que você acaba falando, puxa, tá, isso daqui eu tenho 100% de certeza que eu entendo, mas essa parte aqui eu conheço, por assim dizer, né? Então, começou por uma brincadeira, né? Eu falei, eu acho que eu vou para a computação quântica. É uma coisa que está em alta, o pessoal está falando bastante, tudo. Eu vou começar a pesquisar, né? E foi aí onde surgiu a ideia de começar começou como um hobby, né? Falei, vou pegar os artigos que eu estou entendendo e vou traduzir com base no meu entendimento, né? Não só simplesmente dar um copy-paste no artigo, mas trazer o que de fato eu conheço para esse artigo e contribuir com o Brasil, né? E aí, de repente, começou essas pesquisas e tudo, entender um pouquinho o que é computador quântico, o que é qubit, o que é emaranhamento quântico, né? Enfim, aí eu comecei a estudar um pouquinho, entrar um pouquinho mais a fundo, né?
Obviamente que hoje, em comparação com a equipe que está lá no Cimatec lá, eu digo que eu sou mosquito do cocô Do do cavalo cavalo do do bandido. bandido. Então, a galera que está lá tem muita mais experiência do que eu, uma galera que já está inserida na computação quântica há muito mais tempo do que eu, são os caras que, de fato, estão me ajudando a entender mais e entender o correto do que é a computação quântica. Porque hoje, se você olhar para o mercado como um todo, tem muita gente que agora já coloca no seu produto. Meu produto tem alguma coisa quântica. Mas aguenta aí, não é assim, né? Não é Coach assim, né? quântico. Sou coach É, quântico. vai começar a surgir isso daí agora, né? Então, a gente tem que entender o que de fato é quântico e o que não é quântico, né? É a mesma coisa lá na LGPD. O que, que de fato eu tenho que entregar e o que eu não preciso, né? Então, assim, até onde o que é de fato quântico hoje, né? Então, a gente precisa entender os pilares da computação quântica para falar, não, isso é quântico. E certificar, porque a NIST, por exemplo, se eu não estiver enganado, foi em 2016. Foi 2016, a NIST ela lançou tipo uma chamada, né? Tipo não, né? Foi uma chamada, ela lançou um projeto NIST PQC, né? Que é de criptografia pós-quantum, né? Ela lançou esse projeto, o objetivo dela nesse projeto era de fato aumentar a conscientização ali das pessoas no que tange a computação quântica, né? Era falar, olha, o que é computação quântica, né? Quais são os problemas relacionados à migração para criptografias pós-quânticas, né? Ela desenvolveu white papers também, playbooks, né? Execução de POCs, ela ofereceu orientação, até hoje oferece orientação prática sobre essas estratégias de criptografia e tudo mais, e era de fato criar uma comunidade de interesse em criptografia pós-quântica, né? Então, lá em 2016, ela começou a fazer os anúncios de chamadas para envios de algoritmos quânticos, que seriam usados como padrões para os novos, né? Saquei. Então aí ela, lá em 2016, acho que foi 2016, ela começou a formalizar ali as propostas ali de envio dos algoritmos PQC, né? Post-Quantum Computing, né? E aí teve uma primeira rodada, eu acho que em 2017. Enfim, eu sei que em 2021 para 2022, a NIST ela anunciou ali 4 candidatos ali que ela tinham escolhido para serem os padrões ali de algoritmo quântico, né? Se eu não estiver enganado, acho que foi o Crystal Kyber, Crystal Deletium, o Sphinx Plus e o outro eu não lembro. Mas foram 4 candidatos e depois ela anunciou uma quarta rodada aonde ela adicionou mais quatro algoritmos também, né? E em 2024 veio esse padrão, né? Veio onde chegou o padrão NIST o processo de padronização ali de PQC, né? Pra quem não sabe, NIST é uma organização que é focada em estabelecer frameworks, tem todo uma estrutura dedicada a essa área de compliance, segurança e por aí vai. Tá? Depois vocês podem até pesquisar um pouco mais. E aí você teve, o que você teve que estudar, ou pelo menos começar a estudar, porque eu acredito que tem uma escadinha, né? Você não pode chegar lá, não, quero estudar computação quântica. Igual, eu quero aprender fazer raiz quadrada. Mas antes de aprender a fazer raiz quadrada, você tem que aprender a somar, subtrair, dividir, multiplicar e por aí vai. Computação quântica é a mesma pegada, né? Assim, do meu lado, né, falando da minha experiência,
eu comecei a tentar me aprofundar um pouco mais no tema de segurança em si, né? Como assim se aprofundar mais no tema de segurança? Tentar olhar um pouco mais para a parte teórica, porque o que eu conheço é a parte prática, né? Igual o modelo OSI, né? O modelo OSI é um modelo teórico, o modelo prático é o TCP/IP, né? Então, como que como que eu posso juntar o modelo teórico com a prática, né? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Por quê? Para as pessoas que são mais acadêmicas, né, a parte teórica faz muito mais sentido do que a parte prática. E no meu caso, que já sou um cara mais prático do que teórico, olhar para a teoria e falar: isso daqui não funciona. Né? Isso daqui não funciona. Na teoria pode até funcionar, mas na prática não funciona. Né? Isso é muito difícil. Né? Então, gera um conflito dentro de mim falando: não, isso daqui não funciona. Tá, mas eu estou falando de teoria, não estou falando de prática, não estou falando do mundo real. Calma, calma. Mas, basicamente, no meu caso aqui, eu tentei me aprofundar mais em computação mesmo, né? Computação tradicional, né? E tentei também conhecer um pouquinho de física quântica, né? Entender um pouquinho da física quântica e também fazer um pouco dos estudos voltado ali para noções básicas mesmo de mecânica quântica, né? E aí foram algo ali que eu comecei a entender um pouco mais e, tá, aqui faz sentido, não, aqui não faz. Algumas coisas já foram sendo sanadas assim na minha cabeça, assim, algumas dúvidas. Ah, interessante. Então é todo um processo, não é simplesmente chegar e estudar. Você tem que se empenhar em conhecer outros assuntos para poder chegar na computação quântica. É como tudo na vida, né? Não adianta você querer ser um hacker se você não sabe os fundamentos da segurança da informação. Até mesmo para você poder Exatamente. estudar outras possibilidades, né? E Ney, a, a gente acabou não abordando o tema, mas a Google ela acha que tem um universo paralelo, né? Você concorda com essa afirmação da Google? Eu queria ouvir sua opinião. Olha, olha, eu acho que até na nossa conversa offline de outro dia aí, a gente citou isso, né? Uma linha muito tênue entre a ciência E o e a misticismo, religião, né? Então é uma linha muito tênue ali, né? Óbvio que você tem que tomar o seu devido cuidado ali, por quê? Né? Eu, por exemplo, eu acredito em Deus, mas podem existir outras pessoas que falam, cara, eu sou ateu e tá tudo bem, né? Eu prefiro acreditar na ciência. Ótimo, então continue acreditando na ciência, né? Mas quando você passa a perceber que a própria comunidade, igual no caso foi o Willow, né? Foi o Willow, foi o Willow mesmo, o Chip Willow, né? Houve ali dentro da comunidade científica ali um debate sobre universos paralelos, né? E isso foi muito engraçado até certo ponto, né? Porque o Chip Willow, né? Ele acabou comprovando em algumas bases ali, né? Ele ele acabou provando ali a existência do multiverso, né? Então, a comunidade científica ainda está discutindo isso daí, de fato, né? Para entender o que é esse multiverso, né? E como que a gente pode entender isso, né? Porque essa ideia de multiverso, né? Ela ela, vem de várias áreas ali, né? e ela não é nova, né? Ela já. Não, não. O conceito, a teoria já é antigo. Agora, como chegar, como comprovar isso outros Aí. 500. Mas a gente parece que a gente tá no caminho, né? Parece que a gente É tá. porque, é porque assim, existe. Será que é de fato isso ou o pessoal está exagerando, né?
a comunidade científica ainda nem todos estão concordando que isso prova ali a existência ali do multiverso, né? Mas tem cientistas que estão acreditando que o resultado ali que trouxe, né? Até teve alguns sites que colocaram que o Willow, o chip mais rápido que pode comprovar até que a existência de multiversos. Gente, calma aí, a gente está falando de multiverso, mas multiverso, a primeira interpretação de muitos mundos foi lá em 57, por exemplo, entendeu? Então não é uma coisa agora, né? Você tem multiverso inflacionário, paisagem de cordas, né? Que aí já fala de 11 dimensões, enfim, né? A gente pode entrar aqui em várias coisas aqui, né? Mas ainda existe a necessidade de ter um benchmark aí. Então, estudo, né? Uma segunda etapa aí para que possa, de fato, comprovar esses universos paralelos, a hipótese de universos paralelos, etc. Né? Ainda precisa ter uma segunda etapa, né? O Willow, de fato, ele resolve problemas muito rápidos, né? É um chip extremamente rápido, né? Obviamente que, como qualquer outro chip, né? A gente ainda precisa ter ainda uma redução maior de erros, né? Porque imagina só, dentro da orientação que você vai passar para o seu computador quântico, em muitos computadores quânticos, você ainda não consegue parar o computador quântico ali, aquele processamento, e corrigir o erro que já foi detectado. Você só vai descobrir que houve um erro no final. Né? Houve um erro. Eu vou ter que criar de novo aqui a orientação para o meu computador quântico. Então, isso é um problema. Né? Imagina só se o seu computador aqui, né, o computador tradicional, você está lá escrevendo e, bom, você apenas está passando uma instrução para o seu computador e, de repente, ele gera um erro. Mas você só vai saber do erro no final da programação que você colocou. Tipo o VB6, né? VB6 era assim. Então o erro... aí fica difícil, né? Só descobre que você errou alguma coisa quando você clica no botão errado. Tá com Exatamente. Então, por isso que quando a gente começa a entrar nessa linha tênue entre ciência, religião, misticismo, né? A gente começa a entrar nessa linha tênue, né? Até eu costumo, um dos meus professores, né? Ele fala para mim, Ney, cuidado com a tríade do caos, que é religião, política e futebol. Putz, cuidado. Essa daí é a tríade do caos, né? Então, toma cuidado, porque é de fato algo que, conforme a gente vai comprovando algumas coisas com a ciência, né? Também vão abalando as estruturas religiosas. Infelizmente, você acaba mostrando a questão da existência dos dinossauros um tempo lá atrás, né? Questão da existência de planetas, né? Falando que a gente não é o centro, né? Mas a gente está orbitando uma outra estrela maior e etc. Né? Então, são muitas coisas assim que a gente estamos na periferia da galáxia. Exatamente. E, Ney, tem algum tópico, assim, que a gente já tá chegando nos nossos minutos finais, tem algum tópico que você queria abordar e explicar para os nossos ouvintes que você acha que faltou? Ou você quer deixar uma mensagem para eles, falar, ou até num próximo programa que você acha que seria interessante abordar depois que eles processarem tudo isso de informação e levar para eles? Olha, se você até quiser dar uma sugestão de livros para leitura, para como o pessoal pode começar, o que você acha interessante que pode ser um start para eles iniciarem a carreira ou os estudos, até mesmo
tanto em segurança quanto em computação quântica ou qualquer outro assunto, privacidade. Olha, a mensagem que eu deixo, né, às vezes talvez a forma que eu possa falar e tudo mais, já passa essa necessidade de urgência, né? A gente está num momento da evolução tecnológica, né, em que a criptografia ela corre risco, tá? Hoje, por exemplo, até numa apresentação que eu fiz lá na H2HC, eu abordei justamente essa questão da criptografia, né? Que o algoritmo de Shor ele pode quebrar ali, foi comprovado até em um estudo por professores da Universidade de Xangai, eu acho que foi de Xangai, se eu não estiver enganado mesmo. Então, os professores quebraram ali uma chave de 20 bits, né? Poxa, Ney, mas é uma chave de 20 bits. É uma chave de 20 bits. Mas é uma foi chave possível de 20 quebrar. bits, né? Mas foi possível quebrar. Esse que é o ponto, né? E até eu escutei piadas do tipo, mas se for uma chave de 2048 bits. Gente, ok, eu entendo, mas já existem computadores quânticos que podem ter poder suficiente. A gente está vendo o avanço aí dos processadores quânticos, né? Que podem ter poder para quebrar outras chaves e assim por diante, né? Então, a mensagem que eu deixo é: estudem muito criptografia. Estudem muito criptografia, né? Existem diversos livros, né? Até eu tenho um livro de cabeceira aqui que eu estou lendo aqui, que é da Victoria não sei o sobrenome dela, mas é Kotze, alguma coisa assim. Fala ali dos segredos da criptografia, né? Segredos embalados para viagem, né? Então é um livro que eu recomendo que vocês leiam, né? Estudem bastante criptografia, né? Porque a computação quântica e os algoritmos estão atacando criptografias como RSA, ECC, né? Então são criptografias que são usadas para tudo, né? Aonde você não vê uma criptografia RSA? Aonde você não vê uma criptografia ECC? Criptografia ECC, por exemplo, ela é usada para assinatura digital, é usada para o seu Bitcoin. Sim. É usada para o seu Bitcoin. Então, a partir do momento que o computador quântico ele consegue avançar a ponto de quebrar a sua chave ECC, né? Ou a ECDSA, né? Por assim dizer, né? Para sendo mais claro, né? Mais direto, né? Então, quando você acaba quebrando essas criptografias, né? O mundo inteiro depende dessas criptografias, né? Bancos, instituições financeiras no geral, né? Governos e assim por diante, né? Então, minha recomendação de estudo é criptografia, porque vai revolucionar isso. E foi graças a quebrar uma criptografia que a gente conseguiu vencendo os nazistas, né? E a gente teve toda essa evolução na computação. Então, acho que o segredo tá por aí. Ney, obrigado pela sua participação. Valeu mesmo. Foi do caralho essa entrevista. Haverão mais. Vão ter mais novos episódios. E, cara, obrigado pela sua participação. E agora, se você quiser dar aí seus minutinhos finais, agradecer. Você. Agradeço aí o convite de novo aí, Orlando. Pessoal, me sigam aí, eu tenho Instagram, LinkedIn. Sim. Todo dia, quase todo dia o Ney ele posta lá assuntos sobre criptografia quântica, sobre o universo quântico, na verdade, né? Ele posta artigos, notícias, ele tem lá o LinkedIn dele, tem o Instagram dele, em breve vai ter o canal no YouTube dele. Em breve ele vai estar lá falando no TechSec, no Flow, no Gordão dos Foguetes. Então,
E é bom que aqui a gente é pioneiro. A Cyber Security Brasil, graças a Deus, a gente é pioneiro e a gente consegue primeiro antes dos concorrentes. Mas, por favor, fala aí suas redes sociais aí pro pessoal seguir. Instagram é _Ney com Y .Lopes com Z de zebra. Tá? Esse daqui é o Instagram. E no LinkedIn é só você jogar lá Ney com Y, Lopes com Z, que você vai achar lá, né? Basicamente é a mesma foto ali, então não tem como errar. Não tem... Show de bola. Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima.